Bom dia, povo. Vamos. Bom dia para você que está usando o 38. Pode deixar gravado aí, ô putaria. Fiquei morta de feliz. Hã? A pessoa fica toda boçal se achando, meu Deus do céu. É que é tanto sacrifício, é tanta coisa, que é como se fosse assim um logro, né? É o meu. Pois já estou no 38, viu? Fazia muitos anos. Ô, putaria. Ô, bicho fuleiro é mulher. Olha só. Processo de desenvolver pessoas. Ora, chegou uma época que 42 estava apertado. Eu cheguei numa época, eu não cheguei a usar, a ter que comprar 44, mas o 42 ficava estourando. Foi aí onde, ops. Aí quando eu fiz 25 anos, eu decidi que os 26 eu ia chegar com, entendeu? Bora lá, povo lindo. Olha só. Hoje, já pedi para eles pararem, tá? Hoje, a gente vai continuar, né, a parte de gestão de pessoas. Hoje, para a gente ganhar um tempinho, a gente vai focar só a parte teórica, para que lá depois, aí amanhã a gente já mistura de novo, tá certo? E vou incluir mais questões amanhã, tá bom? Então, vejamos só. Quando falamos de gestão de pessoas, tá? Nós vimos que existem vários processos. O processo de agregar, que ele é composto pelo recrutamento e pela seleção, que foi que a gente viu ontem, tá? Aliás, na aula passada. Temos agora o processo de desenvolver. Em alguns livros tem o processo de aplicar no meio do caminho entre desenvolver e agregar. Só que aplicar é a avaliação de desempenho. Eu prefiro explicar no finalzinho, tá? Justamente porque é mais fácil eu explicar critérios de avaliação depois que você já estudou toda a parte teórica, tá bom? Como se fosse a última parte teórica de gestão de pessoas. O processo de desenvolver pessoas, ele é composto por 3 atividades. O treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento organizacional. Vamos aprofundar aqui no treinamento. O treinamento, ele é um programa de curto prazo, que vai preparar o indivíduo para o cargo. Aí fica fácil. O problema é que as organizadoras, elas enfeitam, falam 10.000 coisas, aí no finalzinho falam que prepara o indivíduo para crescer dentro da organização. Só que isso não é treinamento. Quando dá para crescer, já tem outro nome que a gente vai ver já já, tá? O treinamento, ele prepara o indivíduo para o cargo que ele está exercendo, não para cargos futuros. Os resultados do treinamento são imediatos. Então, por exemplo, eu já avisei que ia dar aula, mas parece que não perceberam. É que estão batendo aqui do lado. Não precisa cortar, não. Eu vou só mandar uma mensagenzinha aqui. Tá certo? Ei, gatíssima, avisa pro pessoal que está construindo aqui do lado que a gente está dando aula. Mesmo que seja fraquinho, está atrapalhando, tá? Como é o nome disso no processo de comunicação? Ruído. É tudo que ele interfere no ambiente de uma maneira negativa. Então, digamos que eu vou ensinar a usar a maquineta de cartão de crédito. Digamos que eu vou ensinar como é que se usa um determinado sistema de matrícula. Eu vou ensinar a transmitir informações sobre determinados cursos. Isso é o treinamento. O treinamento prepara o indivíduo para o cargo que ele está exercendo agora e os resultados são imediatos. Já o desenvolvimento... O que é que ele está piscando, mas não vai? Ah, isso não é problema de BIOS. Como é que o bichinho vai se comunicar com o computador? Como é? Por Bluetooth, é? Pronto. Agora sim. Já o desenvolvimento, ele é um programa de médio prazo. Quando você faz uma graduação,
uma especialização. Quando você faz um mestrado, você está se preparando não para o cargo presente, e sim para cargos futuros. Coloca aqui do lado. Cargos futuros. Prepara o indivíduo para a carreira. Os resultados, eles são imediatos. Preste atenção que no treinamento eles são imediatos. Já no desenvolvimento, os resultados, eles são imediatos. Tá certo? E existe o desenvolvimento organizacional, que é um programa de longo prazo, é uma mudança planejada da organização que permite a sua sobrevivência, crescimento, desenvolvimento. Você pode até colocar aqui do lado. O desenvolvimento organizacional evita a entropia. Evita a entropia. Nós sabemos que a entropia é uma palavrinha que vem da física, que significa que tudo que existe tende a envelhecer, a entrar em desordem, ficar obsoleto, a morrer. Então, ele evita a entropia, assim como o planejamento. Qualquer plano de ação, qualquer programa, qualquer planejamento, qualquer plano que pretende melhorar, ela evita a entropia. Você pode já generalizar na hora de você resolver uma questão. Tá claro? Bom, esses 3 processos fazem parte do desenvolver pessoas. Só que o que a gente estuda aqui é o treinamento. Porque o desenvolvimento de pessoas, quem vai fazer é uma faculdade. Nós sabemos que algumas empresas, elas têm faculdades internas, a internet, mas isso é minoria, né? A maioria não vai ter o dinheiro para poder fazer isso, tá? Mas o que é que eu pretendo com um treinamento? Eu pretendo mudar o comportamento. Mas como é que eu mudo o comportamento? Transmitindo informações. Muitas vezes, por falta de informações, o atendimento termina sendo ruim. Por falta de informações, às vezes, acontece de dar algum erro. Por exemplo, eu fui uma vez numa loja, aí eu perguntei, para que isso aqui serve? Aí a pessoa disse, deixa eu ler. Aí começou a ler, certo? Aí eu disse, isso aqui, ela disse, deixa eu ler. Aí tudo ela lia. Você concorda que aí faltou um treinamento? Porque se tivesse treinamento, ela não precisaria ler. Você imagina chegar numa farmácia e perguntar para o farmacêutico o que é que você poderia tomar, porque o brasileiro tem a mania de se automedicar, né? Isso é muito comum entre a gente. O que é que você poderia tomar se você está com uma alergiazinha? E ele dizer, peraí que eu vou pesquisar. Você concorda que a confiança e a credibilidade não vai ser tão boa? E a farmácia não vai vender tanto como ela vende? Então, eu preciso desenvolver, transmitir informações. Através de um treinamento também, claro que o farmacêutico, ele fez uma graduação e tudo isso, mas às vezes tem um atendente também, que não necessariamente é farmacêutico, mas ele precisa ter algumas informações, né? Formas de pagamento e assim vai. Além de transmitir informações, eu quero desenvolver habilidades. Ensinar a usar uma maquineta, ensinar como se liga determinado aparelho, ensinar como é que o ar-condicionado é manhoso, tá? Ensinar como se usa uma câmera para operar. Então, eu também quero desenvolver habilidades. Lembrando que a habilidade é o saber fazer. A habilidade é a prática em si, tá? Ensinar a dirigir, por exemplo, seria um treinamento, tá bom? Eu quero modificar atitudes. Giovana, é possível modificar a atitude? Primeiro de tudo, anote aí o que é atitude. Você já sabe que a atitude é querer fazer, né? Mas atitude é reflexo da percepção do indivíduo. Atitude é reflexo da percepção do indivíduo em relação à empresa. O que é que isso significa? Que eu vou ter comprometimento, eu vou querer vestir a camisa da empresa, se eu tiver a percepção que existe uma reciprocidade. Claro que a atitude tem a ver com personalidade, mas personalidade a empresa não consegue controlar, tá? Então ela termina ignorando isso e deixando para a seleção fazer isso. Então, já no treinamento, eu quero mudar a percepção que o funcionário tem em relação à empresa.
E por isso que eu quero, muitas vezes, que as pessoas trabalhem melhor em equipe, confiem mais uma da outra, tenham mais iniciativa, proatividade. Então, não é fácil, mas é possível desenvolver atitudes. Tem muita gente que acha que não dá, tá? É que ele só está analisando a atitude do ponto de vista de personalidade, tá? Mas a atitude pode ser desenvolvida. E tem mais. Eu posso ter uma atitude de proatividade e comprometimento com uma empresa, porque eu tenho a percepção da reciprocidade organizacional, e posso muito bem não ter uma atitude de proatividade com outra empresa, porque eu não tenho a percepção da reciprocidade. Isso acontece quando a gente trabalha em vários cursinhos. Quando a gente trabalha em vários cursinhos, tem cursinhos que a gente é muito parceiro, que a gente é capaz de até dar coisa de graça. Mas tem cursinho que a gente se torna mercenário. Se levantar o dedo, já está passando a cobrança. Porque aí a gente tem a percepção que não há reciprocidade. Ficou claro? Então, a atitude, claro que tem a ver com personalidade. Mas eu não consigo controlar isso, depois que o funcionário já está lá dentro. Então, a atitude eu pretendo desenvolver a partir de um treinamento. Eu também posso, a partir de um treinamento, desenvolver conceitos, teorias, princípios. Como se define uma missão? Como se define uma visão? Ou como se deve, por exemplo, em relação ao atendimento, ou em relação à venda, as teorias de vendas. Eu posso desenvolver conceitos. Porque informação seria sobre características do produto, características da empresa, como é que são as formas de pagamento. Já conceitos têm a ver com teoria. Então, técnicas de vendas, eu posso muito bem querer transmitir através de um treinamento. Então, eu transmito informações, desenvolvo conceitos, transmito conceitos, desenvolvo habilidades e atitudes com o objetivo maior de mudar o comportamento. Porque existe uma relação diretamente proporcional. A motivação, ela é a força propulsora do comportamento. E o resultado desse comportamento a gente vai chamar de desempenho. Se a motivação for alta, a tendência é que o comportamento seja bom. E a tendência é que o resultado seja bom. E por incrível que pareça, funcionários treinados estão mais motivados. Porque estão mais seguros do que estão fazendo. Não tem medo de enfrentar o cliente, estão seguros na informação que estão dando, estão seguros na máquina que estão usando. Então, a ajuda funciona também como estratégia motivacional. Quando a gente for estudar a pirâmide de Maslow, eu vou mostrar para vocês que o treinamento, estudo, aumento do potencial do indivíduo é uma necessidade de autorrealização. Ou seja, uma necessidade que está no topo. E é um desafio. E esse desafio também motiva. Então, se eu consigo melhorar o comportamento, a regra geral, claro que existem as exceções, é que eu consiga ter desempenhos melhores. Ficou claro? Então, eu pretendo com o treinamento mudar o comportamento. Muito, muito bem. Continuando. E o processo de treinamento? Pessoal, cai tanto em prova esses processos, vocês já prestaram atenção? Mas todos os processos respeitam aquela sequência de planejar, onde no planejamento eu analiso a situação atual, faço o diagnóstico, estabeleço um plano de ação. Depois vem a execução. A execução nada mais é do que organizar e dirigir. E por último vem o controle, que vem a parte de avaliar. Todo o processo é assim. Se você colocar em mente que o processo de treinamento, o processo de controle, processo de qualquer coisa, segue essa sequência de atividades, processo decisório, e ele pedir uma sequência, você nunca mais vai errar questões na prova. Tá certo? Então, primeiro eu vou planejar, diagnosticar, analisar a situação. E aí, aqui não tem diagnosticar. Está escrito levantamento de necessidades de treinamento. Levantamento de necessidades de treinamento pode vir também na prova com a sigla LNT. E sem a descrição da sigla. Ou seja, você obrigatoriamente tem que saber o que é que está escrito. Tá certo? Então, levantamento das necessidades de treinamento. E como é que eu vou conseguir fazer o levantamento das necessidades de treinamento? Ou eu faço através da observação, ou eu faço através de avaliação de desempenho, ela me dá informação, pesquisa de satisfação de cliente, indicadores de produtividade. Digamos que muitos produtos estão saindo com defeito, ou o tempo que está sendo utilizado para produzir um produto está sendo grande demais.
está demorando muito tempo. Se está demorando muito tempo e o padrão é esse, então significa que tem alguma coisa errada, tá? Digamos que estamos tendo muitos acidentes de trabalho. Digamos que estamos tendo muitos cancelamentos de produtos ou serviços. Ou seja, qualquer fonte de informação pode ser utilizada para fazer o LNT, levantamento de necessidades de treinamento. Depois desse levantamento, aí eu faço a programação. Eu estabeleço meu plano de ação. Nessa programação, anote aí, eu vou estabelecer quem vai ser treinado. Quem vai ser treinado? Quem vai treinar? Qual o conteúdo? Conteúdo. Onde vai ser o treinamento? Quando vai ser o treinamento? Por que eu vou treinar? Quanto vai custar o investimento? Quanto tempo vai demorar? Então, na programação, o nome já está dizendo, nada mais é do que um planejamento de como, onde, quando, quanto vai ser o treinamento. Depois da programação, aí vem a implementação e execução do treinamento e, por último, a avaliação. E essa avaliação de treinamento vai ter, eu vou ampliar isso aqui, eu vou querer que, em vez de ter avaliação dos resultados, eu queria que você colocasse só avaliação. Por quê? Porque existem 3 níveis de avaliação. Avaliação de reação, avaliação de aprendizado, avaliação de comportamento e avaliação de resultados. Então, coloca aí. Avaliação de reação, avaliação de aprendizado, avaliação de comportamento e avaliação de resultado. São 3 níveis de avaliação. A avaliação de reação está relacionada sobre a percepção, coloca aí, percepção do indivíduo em relação ao treinamento. Em outras palavras, está relacionado com qual é a percepção em relação ao instrutor, em relação ao local, em relação ao conteúdo, ao material utilizado. Então, está relacionado com percepção do indivíduo em relação ao treinamento. A avaliação de aprendizado é quando a gente vai avaliar se aquela informação transmitida, o conceito desenvolvido, a habilidade desenvolvida, foi aprendida. Digamos que eu estava ensinando a usar a maquineta de cartão de crédito. Aí eu chego para a moça e digo assim, me mostra aí se você já aprendeu. Ela vai lá e vai me mostrar se aprendeu. Ou quando você faz um simulado, você está avaliando se aquele conhecimento desenvolvido foi aprendido. É aí onde você diz, opa, preciso melhorar, preciso corrigir isso, preciso estudar mais aquilo outro. Então, a avaliação de aprendizado vai avaliar se a informação, o conhecimento, a habilidade desenvolvida ou a atitude foi aprendida. Avaliação de comportamento. Eu vou avaliar se tudo aquilo que foi aprendido foi transformado em ação. Foi até questão do MPU, 2010. Tá? E eu acho que ele botou a avaliação de resultado, é quando avalia
se o aprendido foi transformado em ação e a questão estava falsa. Porque isso não é avaliação de resultado, isso é avaliação de comportamento de treinamento, tá? Por exemplo, digamos que estamos tendo muitos acidentes de trabalho porque os funcionários não estão tomando as medidas de segurança adequadas. Aí eu vou lá, faço treinamento sobre todos os equipamentos de proteção e chego de surpresa para ver se os funcionários estão usando esses equipamentos de proteção no dia a dia. Se eles estão usando os métodos de trabalho para garantir a maior segurança. Essa é a avaliação de comportamento. Avaliar se o que foi aprendido foi transformado em ação, está sendo colocado em prática. E por último, vem a avaliação dos resultados. Quando eu vou avaliar se se o investimento feito no treinamento valeu a pena, se teve um retorno. Diminuiu a quantidade de acidentes de trabalho? Aumentou o volume de vendas? Aumentou a satisfação dos clientes? Diminuiu a quantidade de cancelamentos? Então, essa é a avaliação de resultado, onde eu vou avaliar se o investimento feito no treinamento foi adequado. Ficou claro? Perguntinha? Mas para que realmente eu tenha um treinamento adequado, é necessário algumas variáveis da empresa. Primeiro, que eu tenho que me concentrar no desempenho, nos resultados. Mas para que os resultados possam ser melhorados, eu preciso, além de desenvolver a habilidade, eu preciso dar a oportunidade para o funcionário atuar. Às vezes as empresas treinam os funcionários, às vezes as empresas capacitam, mas não dão autonomia, liberdade, não permitem que ele coloque aquilo em prática, porque vão cortando toda a iniciativa dele. Para poder dar a oportunidade, tem que ser dada a permissão. Além disso, é necessário que o gestor informe ao funcionário o que ele espera dele, quais são as expectativas. É aquela velha história. Sabe quando você cria uma expectativa e a pessoa não atende e você se frustra? Na verdade, foi você que fez errado, né? Você criou uma expectativa, mas em nenhum momento você diz para a pessoa o que é que você esperava dela. Como é que a pessoa vai adivinhar? Então, quando falamos de treinamento, eu tenho que informar aos funcionários o que eu espero dele com esse treinamento. Eu espero que vocês façam isso, eu espero que vocês façam aquilo outro, eu espero que vocês corrijam isso, para que assim ele possa saber o que é que ele está sendo cobrado. Porque às vezes a gente não sabe se a gente está fazendo uma coisa certa, errada ou não, até alguém nos dizer. E às vezes existem treinamentos que tem coisas que eu acho que eu sei, mas na verdade, na prática, eu não sei. Então eu preciso informar as expectativas, tá? Além disso, de nada serve ter funcionários altamente capacitados se a empresa não fornece a estrutura, os recursos necessários para que tudo isso possa ser executado. Então, é responsabilidade da empresa, anote essa observação que foi a questãozinha do CESP, tá? É responsabilidade da empresa fornecer toda a estrutura para que o funcionário exerça o seu trabalho adequadamente. É como se alguém me ensinasse a dar aula. Quando a gente grava em estúdio, a gente usa uns tablets desse tamanho, tá? É desse tamanho mais ou menos o tablet. E aí, é o tablet digital. Aí, digamos que me ensinam, digamos que eu trabalho na prefeitura da cidade, sou professora da prefeitura, e aí me ensinam a usar o tablet, mas nenhuma escola tem tablet. De que adianta então? É dinheiro jogado no lixo, concorda? Isso acontece tanto nas instituições públicas. Chega a dar medo, tá? Então, a responsabilidade da empresa é fornecer toda a estrutura para que o funcionário desempenhe seu trabalho, tá? E aí, surgem alguns conceitozinhos interessantes, como o conceito de autoeficiência e o conceito de autoeficácia.
eles são essenciais para que o treinamento possa também ter resultados. Anote aí o que é autoeficácia. Primeiro, autoeficácia é a percepção que o indivíduo tem que ele é capaz, inteligente e apto. Ele é capaz, inteligente e apto para exercer algo ou para fazer algo. Você já percebeu que muitas vezes você deixa de fazer algo porque acha que não vai conseguir? Porque acha que não tem a competência para? Pois é porque está faltando autoeficácia. E a autoeficácia, ela é necessária para que a pessoa queira aprender também. Porque se eu acho que eu não sou capaz de aprender, eu já estou criando uma barreira, um obstáculo. Então, a autoeficácia, ela tanto serve para motivar para trabalhar, motivar para estudar, tá? Então, a autoeficácia, ela é necessária para o processo de aprendizado. Agora, olha essa questãozinha também do CESP. A autoeficácia elevada demais é uma barreira para o processo de aprendizado. E a questão está verdadeira. Anote aí também. Observação. Acho que é a observação 3 ou 4 já hoje. A autoeficácia elevada demais é uma barreira para o processo de aprendizado. Ou seja, eu tenho que me achar inteligente, eu tenho que me achar competente, eu tenho que achar que eu sei algo. Mas eu não posso achar que eu sei demais, porque aí eu vou criar uma barreira para o novo aprendizado. E toda mudança organizacional, ela tem 3 etapas: descongelamento, mudança e recongelamento. Então, por exemplo, a partir do momento que você sentou aqui, ou sentou na frente do computador para estudar, você descongelou. Descongelar é dar uma abertura, tá certo, eu preciso estudar, eu preciso aprender. E aí você está aberto para esse novo conhecimento, e aí depois você vai mudar, melhorar, aprimorar, e depois você fixa. Então, descongelamento, mudança, recongelamento. São as 3 etapas da mudança organizacional. Vou colocar aqui. Descongelamento, mudança e o recongelamento, que seria justamente a fixação. E a autoeficiência, o que seria? Bom, já falamos anteriormente que eu não posso ficar dependendo do funcionário, do chefe, para ficar fazendo as coisas. Aquele funcionário que vocês levantam o braço, ele levanta, eles abaixam o braço, ele baixa, não tem mais condições. Eu quero pessoas que tenham capacidade de influenciar o seu comportamento, que tenham iniciativa, que tenham uma proatividade, concorda? E o nome disso é autoeficiência. Anote aí, autoeficiência é a capacidade do indivíduo
é a capacidade do indivíduo de influenciar o seu próprio comportamento, é a capacidade do indivíduo de influenciar o seu próprio comportamento para obter aquilo que ele deseja. O conceito de eficiência e eficácia nada tem a ver aqui com autoeficiência e autoeficácia, tá? Porque obter aquilo que ele deseja seria alcançar seus objetivos. E alcançar objetivos é eficácia, não é eficiência. Tá bom? Poderia ser também capacidade de influenciar seu comportamento para alcançar seus objetivos. Hoje de manhã, quando o despertador tocou, possivelmente deu aquela preguiça. Eu acho que eu não vou para aula hoje, não. Vou ficar na minha cama. Tá? E mais, amanheceu chovendo, né? Vou ficar na minha cama. Aí alguma coisa diz, bora, acorda, vagaba, vá para aula, vá para aula, vá para aula. Isso é autoeficiência. Então, o indivíduo, ele tem que ter a capacidade de influenciar seu comportamento para alcançar os seus objetivos. Às vezes você liga a televisão, digamos que seja uma terça-feira à tarde, você, eu vou assistir um filme na Netflix, eu sou gente. Aí o filme começa a dizer, não, vou estudar. Isso é autoeficiência. Você mesmo está influenciando seu comportamento. Então, cada vez mais, tudo que estiver, tudo que cair na sua prova, autodisciplina, autocontrole, autoplanejamento, autoeficiência, automotivação, autoliderança, está valendo. Porque aquela história do supervisor ficar controlando rigorosamente, hora de entrada, hora de saída, faça isso, faça aquilo outro, está sendo substituída pela autonomia que o funcionário vai ter para trabalhar. Mas essa autonomia tem que estar ligada com você ter a iniciativa e a proatividade, o querer fazer. Ficou claro? Então, o processo de desenvolver é esse. E aqui fala de ambiente de apoio, mas antes já falou que é a responsabilidade da empresa fornecer toda a estrutura. Ficou claro? Perfeito. Outro assunto de gestão de pessoas é a parte de gestão de conflitos. E tem uma questãozinha da FCC 2017 que pergunta qual é a função administrativa. E aí nós sabemos que as funções administrativas são planejar, organizar, dirigir e controlar, que trata da gestão de conflitos. Questão 2017, FCC. Qual dessas funções trata a gestão de conflitos? Vamos parar para pensar. O planejamento define objetivos, metas, missão, visão. A organização distribui atividades, recursos. A direção coordena e lidera pessoas. E o controle avalia. A parte de gestão de conflitos não está associada com pessoas? E qual é a função que é exclusivamente da gestão de pessoas? O líder, ele não vai só motivar, orientar, persuadir, ele também vai gerir conflitos. Então, a função administrativa associada à gestão de conflitos vai ser a direção. Coloca aí um tracinho, questãozinha de prova, tá? Sempre é parar para pensar. E você vai fazendo por eliminação, tá bom? Perfeito. A gente vai ter dois tipos de conflito. O conflito interno, que é a gente com a gente mesmo. Inclusive, ele é chamado também de conflito psicológico ou interindividual, tá? Esse conflito, na verdade, a gente vive em conflito. O conflito, ele não precisa ser briga, não precisa ser frustração. Basta você sair do seu equilíbrio. Quando você decide estudar para concurso, você está em conflito. Não sei se eu estudo para a área administrativa, não sei se eu estudo para a parte fiscal, não sei se eu estudo para a parte policial, não sei se eu estudo para as carreiras militares, bancária. Então, você fica naquela angústia de para onde é que você vai. Aí você resolve esse problema. Aí começa uma das primeiras etapas, que é aquela coisa de, meu Deus do céu, quanto conteúdo, ai meu Deus, é difícil. E aí começa outro conflito. Então, existe o conflito interno. Quando a gente decide estudar na faculdade, a gente não sabe ainda qual a faculdade que a gente vai fazer. Quando a gente tem um problema emocional, uma angústia nossa, uma ansiedade nossa, também é um conflito interno. Só que o conflito que a empresa vai tratar mais é o conflito externo, que envolve uma pessoa com outra pessoa, tá? E antes de continuar, eu quero mostrar para você 3 níveis, 3 visões, aliás. 3 visões de conflito.
a visão tradicional, a visão humanista e a visão interacionista, tá? A visão tradicional,